nessa aula a gente vai falar um pouco sobre roteamento intra e inter Autonomous Systems. Então, esse aqui é o roteiro da aula de hoje. A gente começa falando brevemente sobre o papel de protocolos de roteamento e as diferenças entre intra e inter Autonomous Systems Routing. Depois a gente fala sobre alguns dos principais algoritmos e técnicas que existem. O propósito da aula de hoje é dar um overview sobre esse assunto. O objetivo de protocolo de roteamento, então, a gente sabe que é para encontrar os melhores caminhos ou rotas entre hosts na rede, tá? Então, em particular, eu quero achar o melhor caminho entre um host que está enviando tráfego e um host que está recebendo tráfego. O caminho, ele é basicamente uma sequência de roteadores pelos quais os pacotes precisam passar, indo do ponto inicial para o ponto final. E um outro ponto é quando a gente bota bons caminhos, bom tá entre aspas, porque ele pode ter várias semânticas, né? Bom pode ser, por exemplo, de fato o menor caminho, aquele com o menor número de hops. Mas bom também pode ser aquele com o menor custo, por exemplo, talvez algum custo financeiro associado, ou pode ser talvez o caminho menos congestionado, ou talvez o caminho que passa por enlaces com maior capacidade. Então, a noção de bom, ela pode variar dependendo do contexto, né? E routing, roteamento, está certamente entre os top 10 challenges, desafios de redes de computadores. Então, as principais conferências sempre abordam esse problema e é um tópico bastante quente hoje em dia. Bom, a gente viu na aula passada que a internet ela está organizada em uma coleção de sistemas autônomos, tá? Que são domínios administrativos independentes. E esses Autonomous Systems, eles agregam um conjunto de roteadores que cobre uma determinada área geográfica, né? A gente viu que eles se organizam em vários níveis, em várias camadas, né? E a gente pode ter, assim, Autonomous Systems que se referenciam, por exemplo, um grande Internet Service Provider, a ISP, ou tu pode ter também Autonomous Systems bem menores, que seriam, por exemplo, referentes a uma empresa, uma companhia, um campus universitário, e por aí vai. E esses Autonomous Systems, então, eles agregam um conjunto de roteadores. Bom, dentro de um Autonomous System, né, intra-S, eu quero rotear pacotes, eu quero rotear tráfego dentro dos roteadores desse mesmo conjunto, desse mesmo domínio. E é necessário que, dentro de um Autonomous System, todos os hosts eles falem a mesma língua. Então, eles devem utilizar o mesmo protocolo dentro de um domínio administrativo. Quando a gente fala em domínios administrativos diferentes, daí, nesse caso, eles podem ter, então, diferentes protocolos internamente dentro de cada domínio, desde que haja uma cola, a gente vai ver mais adiante, e essa cola é um protocolo entre os domínios. Mas dentro de domínios isolados, é possível, então, que esse domínio aqui utilize um determinado protocolo internamente e esse domínio utilize um outro protocolo internamente. E geralmente os domínios, eles possuem um roteador que é o gateway, que é aquele roteador que te permite, um ou mais roteadores que te permite alcançar outros domínios externos, ou outros roteadores que são externos ao teu domínio. Tá? Isso, então, se refere ao intra-AS Routing. Quando a gente vai para o inter-AS Routing, né, a ideia é rotear pacotes entre diferentes Autonomous Systems. E o gateway que eu tinha mencionado, então ele é geralmente a entidade responsável por saber como alcançar outros gateways que estão em outros domínios administrativos mais distantes. Bom, eu vou estar usando essa tabela durante boa parte da aula, e a ideia dessa tabela é apresentar uma visão geral de como esses tipos de protocolos se relacionam e como diferentes protocolos se relacionam. Tá? E a gente vai construindo essa tabela durante a aula de hoje. Tá? Então, a ideia, como eu falei, de um
intra-AS routing aqui é permitir que roteadores dentro desse domínio administrativo eles consigam trocar pacotes e rotear tráfego entre eles, tá? Então é necessário eu garantir que roteadores aqui dentro eles sabem como alcançar outros roteadores aqui dentro. No caso do inter-AS routing, a ideia é permitir que roteadores de um determinado autonomous system eles saibam como alcançar roteadores que estão em outros autonomous systems, tá? E permitir, então, que pacotes que estão sendo roteados dentro de um autonomous system, eles consigam chegar em outro AS. E obviamente, para que eu consiga fazer com que o pacote daqui chegue em outro AS, isso vai necessariamente envolver um roteamento interno durante alguns autonomous systems também. A gente sabe que a gente tem roteadores especiais, que são os gateways, que permitem interligação entre eles, mas para que eu consiga fazer com que um pacote ele passe por algum determinado autonomous systems, necessariamente eu vou ter um roteamento intra também ali. Então, o inter-AS routing ele não vive sem o intra-AS routing também. Bom, existe uma série de protocolos que podem ser usados para essas tarefas relacionadas a roteamento, né? Então, a literatura ela é bem popular nesse assunto. Então, um dos principais protocolos que a gente vai estar vendo hoje é o OSPF, tá? Que é o Open Shortest Path First. Então, esse é um protocolo muito popular para intra-AS routing. Um outro protocolo que ele tem uma importância histórica bastante grande, ele não é mais tão popular hoje em dia, mas ele tem uma importância histórica bastante grande, é o RIP, que é o Routing Information Protocol, que ele é algo bastante interessante para o nosso estudo de hoje, e eu acho que vai ficar mais claro por que a gente vai estar vendo ele hoje e por que ele é importante. Existem outros protocolos. Existe, por exemplo, o IS, que é o Intermediate System to Intermediate System, que é essencialmente a mesma coisa que o SPF. Ele é muito parecido com o SPF, mas é algo que vale a pena mencionar também. Então, vou colocar aqui, a gente bota IS, Intermediate System to Intermediate System. Muito parecido com o SPF. Tá? Existem outros, claro. Existe um protocolo da Cisco chamado Interior Gateway Routing Protocol, é o IGRP. Esse protocolo ele era proprietário da Cisco por várias décadas, e acho que foi em 2016 que ele se tornou, então, público, aberto, e as pessoas puderam então, conhecer o funcionamento interno do protocolo do IGRP. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre esses algoritmos e provavelmente vocês já conhecem o funcionamento de vários deles. Então, a aula de hoje ela é mais para apresentar uma big picture, vocês consigam entender as diferenças, as singularidades entre esses algoritmos. E antes da gente começar a ver em mais detalhes existem também a necessidade do roteamento inter-AS, que eu mencionei, e aqui o protocolo de fato é o BGP, tá? Que é o Border Gateway Protocol. Tá? Esse é o protocolo de fato para roteamento entre Autonomous Systems. Tá? Bom, esses protocolos, eles utilizam algoritmos e estratégias bastante distintas. Tá? Então, o OSPF, por exemplo, ele utiliza uma estratégia chamada de link state. Tá? A gente vai ver como é que ela funciona em seguida. Mas, de uma forma bastante resumida, no link state, cada roteador que pertence a esse domínio, ele faz um broadcast, ele faz uma inundação, um flood de informações para todos os outros roteadores dentro do mesmo domínio. Tá? Então, todos os roteadores do domínio vão conhecer o estado de todos os outros roteadores dentro do domínio. Tá? Então, existe uma inundação aqui de informações. E uma vez que cada um dos roteadores conhece todas as informações sobre todos os outros, é bastante simples daí a técnica, ele implementa o algoritmo de Dijkstra para encontrar o melhor caminho entre
cada par de roteadores. Então, uma vez que um roteador X, por exemplo, ele recebeu a informação de todos os outros roteadores, é muito fácil para esse X aqui calcular o menor caminho dele para qualquer outro nodo. E todos eles vão fazer isso. Então, esse roteador Y aqui, ele vai calcular, com essa informação global, ele vai calcular o menor caminho dele para todos os outros. E assim sucessivamente. Então, tendo a informação global, um nodo ele consegue facilmente, localmente, computar o menor caminho para qualquer outro ponto dentro desse AS. E o RIP, o Routing Information Protocol, ele usa uma estratégia bastante diferente. Ele usa algo chamado Distance Vector, né? Que seria, então, um vetor de distância que é a estimativa que ele tem para alcançar outros roteadores na rede. Tá? E a técnica que o algoritmo implementado, mais especificamente por ele, é um algoritmo chamado Bellman-Ford, que a gente também vai discutir na aula de hoje brevemente, como que ele funciona, qual é a computação que ele faz. Tá? Bom, a gente vai ver uma overview desses algoritmos agora, para ter uma ideia de como eles funcionam, para a gente poder contrastar um pouquinho melhor. E começando pelo OSPF, a ideia dele, então, é que inicialmente, eu propagar, eu inundar a informação de cada roteador para todos os outros roteadores dentro do meu AS. Tá? Então, no que poderia ser chamado de uma fase 1, num estágio inicial, um determinado roteador, por exemplo, o X aqui, ele computa a sua própria visão local da tabela de roteamento, descobrindo quais são os vizinhos dele. Tá? Então, ele faz algo chamado um protocolo de descoberta, como se fosse Hello Packets, para descobrir quais são os vizinhos que estão diretamente conectados a ele. Tá? E daí ele cria uma pequena tabela local. Tá? Isso aí no instante zero, ele cria uma pequena tabela local, onde ele sabe qual é o custo que ele tem para chegar nos vizinhos diretamente conectados a eles, nos adjacentes. Tá? E esse custo, a gente vai ver em seguida, que pode ser chamado de métricas também, esse custo pode ser, por exemplo, hops. Então, no caso, os vizinhos diretamente conectados a eles teriam um custo 1, né? O custo de um hop só. Mas o algoritmo, ele é genérico, tá? Tu pode assumir que o custo, ele pode ter outras semânticas. O custo pode ser, por exemplo, a capacidade do link para chegar num determinado nodo. Então, um link com uma capacidade maior poderia ter, por exemplo, um custo menor, por exemplo. Ou eu poderia ter um custo que é inversamente proporcional ao volume de tráfego que está passando naquele link. Então, o custo pode variar bastante. Então, o algoritmo que a gente vai usar, do link state e do Dijkstra, usam custos arbitrários. Mas, na prática, a gente vai ver que custo, geralmente, a gente mede em termos de hop, nesse caso, tá? Que é o número de saltos que eu tenho para chegar. Então, só recapitulando a fase 1, cada nodo, ele, através de Hello Packets, ele descobre quais são os vizinhos diretamente conectados a ele. Tá? Ele cria uma pequena tabela local, sabendo que o custo para chegar em cada um dos vizinhos dos nodos adjacentes a ele. E daí, numa fase 2, que pode ser chamada uma fase 2, cada nodo, ele propaga, ele inunda a rede com essa sua tabela local para que todos os outros nodos conheçam as informações de todos os nodos. Tá? Então, cada roteador dentro do Autonomous System, ele inunda a rede com essas informações e todos os nodos vão ficar sabendo as informações que todos os nodos propagaram. Tá? Obviamente, há controles aqui para evitar, por exemplo, que pacotes de inundação eles fiquem em loop, por exemplo. Então, o algoritmo ele controla isso para evitar que tu fique para sempre compartilhando as mesmas informações. Mas o ponto é, depois dessa inundação controlada, cada nodo vai ter um conjunto completo de informações do estado da rede. Tá? Esse é o efeito prático da inundação.
na fase 1, o nodo só tinha as informações locais dos seus roteadores adjacentes. Na fase 2, cada nodo vai ter as informações de toda a rede. Tá? E nesse momento que todo mundo tem o estado completo da rede, tem essa visão global da rede, a tarefa é simples. Então, a tarefa aqui nesse ponto é basicamente utilizar o algoritmo de Dijkstra, cada nodo utilizando o seu conjunto completo da topologia, das informações, dos custos que ele recebeu de todos os outros nodos, cada nodo vai independentemente calcular o seu algoritmo de Dijkstra para chegar nos outros nodos. Tá? Então, houve esse link state broadcast, todos os nodos receberam informações sobre todos os nodos, então todos os nodos têm as mesmas informações, né? A gente pode concluir isso, né? Todo mundo recebeu todas as informações, todos eles têm a mesma informação. Ela está replicada em todos os nodos, mas todos conhecem a mesma informação. E agora a tarefa é simples, né? É calcular o caminho de menor custo. Para cada nodo, eu vou calcular o caminho de menor custo para todos os outros nodos. Tá? E nesse cálculo, nesse algoritmo, como a gente vai ver, além de calcular, além de descobrir o menor caminho de um determinado nodo para todos os outros, ele também já vai conseguir capturar qual vai ser a tabela de roteamento, porque eu vou saber, nesse cômputo do algoritmo, para quem que eu tenho que enviar um pacote para conseguir o menor caminho. E um determinado nodo na minha topologia, por exemplo, o nodo X aqui, ele vai conseguir calcular, depois de K interações, ele vai saber o menor caminho para K outros destinos. Tá? Então, digamos que eu tenho esse determinado número de nodos na minha rede, depois desse número de iterações, eu vou saber o menor caminho para todos os nodos da minha rede. Tá? Em termos de notação, tá, que a gente vai utilizar brevemente, eu vou tentar não me prender muito no algoritmo em si, mas eu vou tentar mostrar a intuição por trás dele, de como ele funciona. Mas é importante esses aspectos de notação, tá? Esse aqui, esse CXY é o custo de um determinado link, em particular é o link que liga os nodos X e Y, então esse link aqui vai ter um custo CXY. O algoritmo assume que o custo de um link XY é o mesmo custo de um link YX. Ele assume que os algoritmos são que o custo é simétrico, independente da direção do link. Então, eu tenho esse custo ou infinito se eu não tenho um nodo direto e eu não sei essa informação em nenhum momento. Tá? Então, enquanto eu não souber a informação, eu assumo que o custo é infinito. DV é a estimativa corrente do valor, né, do custo que eu tenho para ir de um determinado fonte para um nodo V. Tá? Então, o nodo que estiver computando esse menor caminho, ele vai ter, em algum momento, ele vai ter uma estimativa de custo que ele tem para chegar no determinado nodo V. Tá? PV é o predecessor do nodo V. Tá? E essa informação ela vai ser mantida pelo algoritmo enquanto a gente constrói, para que, ao final da execução do algoritmo, eu possa usar essa informação sobre o predecessor para conseguir, popular minha tabela de roteamento. Tá? E, por fim, N' é o conjunto de nodos para os quais eu já conheço o menor caminho. Tá? Então, eu vou ir acrescentando nodos nesse conjunto N' ao longo da execução, e quando o N' for igual ao conjunto total de nodos do meu AS, eu sei que eu encontrei o menor caminho para todos os nodos. Então, essa é a condição de parada. Tá? É eu ter todos os nodos dentro desse conjunto. Tá? No início, no passo zero, o N' é somente o próprio nodo que está fazendo o cômputo. Então, digamos que eu estou na perspectiva do nodo X da rede, dentro de N' eu só tenho o nodo X, porque eu sei que o custo do nodo X para chegar nele mesmo é zero. Mas a cada iteração do algoritmo, eu vou acrescentando um nodo nesse conjunto. Tá? E
basicamente, essa é a fase 3 do algoritmo, né? Então, recapitulando, a fase 1 do algoritmo é um roteador enviar os pacotes de hello para descobrir quais são os nodos adjacentes. A fase 2 é o flood, né? É mandar essa informação para todos os nodos e todos mandam para todos, e essa informação vai fazer com que todo mundo tenha a mesma visão da rede. E a fase 3, por última, é o cálculo do menor caminho usando o algoritmo de Dijkstra. Tá? Isso, eu já adianto para vocês, esse algoritmo ele vai me levar a uma convergência bastante rápida das informações de roteamento na rede. Né? Então, o flooding me ajuda nisso, ele me ajuda a ter uma convergência bastante rápida. O problema é que, dependendo do tamanho da minha rede, esse flooding ele pode ser muito caro. Né? Ele pode talvez não escalar na minha rede. Mas a gente discute isso em seguida. Vamos ver como é que o algoritmo funciona só com um exemplo de execução. Tá? Eu não vou apresentar o algoritmo em detalhes, mas vamos ver a intuição por trás do algoritmo. Então, digamos que a fase 1 e a fase 2 já aconteceram, e todos os nodos têm as informações sobre todos os outros nodos. Então, um nodo no início ele só sabia as informações sobre os seus vizinhos diretamente conectados. Então, no passo 0, por exemplo, eu vou usar aqui o nodo U como referência. O nodo U, ele só sabia que ele conseguia chegar no nodo V com custo 7, ele sabia que ele conseguia chegar no nodo W com custo 3, e ele sabia que conseguia chegar no nodo X com custo 5. Né? Então, ele popula essa tabela aqui, ele sabe que a estimativa de custo para o nodo V é 7, passando pelo nodo U, passando por ele mesmo, porque ele está diretamente conectado. A estimativa para o nodo W tinha uma estimativa de 3, também passando pelo nodo U, porque ele está diretamente conectado. Tá? E o mesmo para o nodo X, com custo 5. E ele não tem nenhuma informação sobre os outros nodos da rede. Tá? E daí acontece o broadcast. Tá? Todos os nodos enviam as informações sobre os seus vizinhos diretamente conectados para todos os outros nodos. E com esse conjunto de informação completo, agora o nodo U ele pode revisar essas estimativas e também ter estimativas para alcançar nodos que antes ele não conhecia. Tá? Então, o algoritmo funciona da seguinte forma. Tá? Então, dado esse passo inicial e assumindo que tu já recebeu o flood de todos os nodos da rede, que já tem a informação completa, tu vai pegar o nodo que tu consegue chegar com o menor custo desse conjunto da tabela. Então, o menor custo entre 7, 3, 5, infinito e infinito é 3. Tá? Então, tu escolhe esse nodo 3, tu escolhe esse nodo cujo custo é 3, que é o nodo W. Tá? Então, foi esse nodo aqui, com custo, o nodo W com custo 3. E tu sabe que tu chega no nodo W via U, né? Então, está ali o 3U. E esse nodo W, que tu sabe que ele tem o menor custo dentre todas as tuas opções, tu acrescenta ele no teu conjunto N'. Tá? Lembrando que o conjunto N' é o conjunto de nodos para os quais tu já conhece definitivamente o menor caminho. E o algoritmo vai completar quando a N' for igual a N, todos os nodos da rede. E o que o algoritmo faz agora é o seguinte, utilizando as informações que o nodo W propagou na rede, eu quero verificar se agora eu consigo ter um novo menor custo. Tá? Para algum dos nodos que eu já estava computando antes. Então, por exemplo, o menor custo de U para chegar em V era 7. Né? Nesse passo inicial aqui ele tinha um custo 7. Só que agora, usando as informações que o nodo W vai me informar via o broadcast, ou que ele me informou via o broadcast, eu sei agora que o nodo W ele consegue alcançar o nodo V com custo 3. E se eu sabia que eu já conseguia chegar no nodo W com custo 3, e eu sei que o nodo W consegue chegar no nodo V com custo 3, eu tenho um custo total de 6 para chegar no nodo V. E esse 6, ele é uma estimativa melhor, eu não sei se é a melhor de todas, mas até agora ela é melhor do que a minha estimativa inicial de 7. Né? Antes o meu caminho direto de U para V era 7.
Mas agora, usando a estimativa de W, eu consigo chegar em 3 mais 3, 6. Então, eu atualizo minha tabela. Eu atualizo a minha tabela nesse ponto. E eu sei que eu consigo chegar no nodo V, a partir de W, via W, com custo 6. E essa atualização eu vou fazer para os outros nodos também. Tá? Então, o que mais o W me informa? O W me informa que ele consegue chegar em X com custo 4. Então, se ele consegue chegar em X com custo 4, e eu consigo chegar em W com custo 3 a partir de U, esse caminho aqui, essa nova estimativa, me daria um custo 7. Só que esse 7 aqui não é melhor do que a minha estimativa inicial para chegar em X, que era um custo 5 via U. Então, eu já sabia que conseguia chegar em X com custo 5 diretamente a partir do U. Essa informação de que eu consegui chegar com custo 7 a partir de W não me ajuda. Então, eu não atualizo. Então, eu atualizei a entrada referente ao nodo V, eu não atualizei a entrada referente ao nodo X, porque a minha estimativa anterior era melhor. Tá? Bom, o que mais o W me informa? O W me informa que ele tem um vizinho adjacente, que é o Y, e ele consegue chegar em Y com custo 8. Então, se o W chega em Y com custo 8, e eu consigo chegar, o U consegue chegar em W com custo 3, então eu sei que eu consigo chegar em Y, nesse passo eu sei que eu consigo chegar em Y com custo 11. Tá? Porque 3 mais 8, 11. Tá? Então, essa informação de W, dos vizinhos adjacentes a W, me permite também melhorar a minha estimativa para chegar em Y. Antes, a minha estimativa para chegar em Y era infinito. Agora, a minha estimativa para chegar em Y via W é 11. E o W não me resolve, ele não tem nenhum adjacente ainda que me permita. O Z não é adjacente a W, então eu não consigo estimar nada ainda em relação a Z. Bom, e daí esse passo completo. O que eu faço agora? Eu vou escolher o menor custo dentre essas opções. E o menor custo é o custo que eu tenho para chegar no nodo X com o valor 5, tá? Via U. Esse é o menor custo. Então, eu vou pegar o nodo X, eu vou acrescentar ele no meu conjunto de nodos para os quais eu já conheço a estimativa definitiva. E agora eu vou tentar descobrir se com que as informações que o X inundou na rede, com aquele broadcast que o X fez na rede, se com essas informações eu consigo melhorar alguma estimativa ainda. Então vamos ver. Por exemplo, com essas informações que o X me passou, eu consigo melhorar a minha estimativa para chegar em V? Não consigo. Então eu vou manter. A minha estimativa em V continua sendo 6, né? Eu até poderia vir aqui de X, passar para 4, mais 3, dá. Eu teria gastado, então, 5 mais 4 mais 3, né? 5 mais 4 dá 9, mais 3 dá 12, não melhorou. Eu consegui chegar em V antes com 6, então não melhorou. Eu não atualizo nada em relação ao nodo V. Bom, eu consigo melhorar alguma coisa em relação a Y, sabendo que o nodo X consegue chegar em Y com custo 7? Bom, vamos ver. Eu sei que eu consigo chegar em X com custo 5. Daí, a partir de X, eu consigo chegar em Y com custo 7. Então, 5 mais 7 é 12. 12 também não melhorou. Tá? Também não melhorou. Então, ele não me ajudou nem para chegar no nodo V de uma melhor forma e nem para chegar no nodo Y com uma melhor forma. Mas ele me melhora a situação para chegar no nodo Z. Tá? Porque antes o meu custo para chegar em Z era infinito. E agora eu sei que eu consigo chegar em Z com custo 5 mais um custo 9, então um custo 14. Tá? Então isso melhorou. Tá? Bom, esse round, essa etapa conclui, e agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou escolher o nodo com menor custo e eu vou adicionar ele ao meu conjunto final. O nodo com menor custo é o V. Né? O V ele tem um custo 6 para eu chegar nele via W. Tá? Então, eu vou pegar V e vou adicionar no meu conjunto de nodos para os quais eu já conheço o custo definitivo. E agora eu vou ver se, a partir de V,
eu consigo chegar em algum nodo com custo menor do que eu tinha antes. Então, pergunta, eu consigo chegar em Y com custo menor? Eu tinha um custo antes para chegar em Y de 3 mais 8, né? Eu chegava em Y via W, e eu tinha um custo de 11. Né? Bom, agora eu sei que com o nodo V, ele consegue chegar em Y com custo 4. Tá? E eu também sei que eu consigo chegar em V com custo 6, né? Que seria esse 3 mais esse 3. Então, se eu consigo chegar em V com custo 6 e ele consegue chegar em Y com custo 4, eu tenho uma estimativa de 10 agora. E 10 é melhor que 11. Então, eu consigo dizer agora que eu consigo chegar em Y via V e não mais via W, com custo 10. Tá? E o V não me ajuda a chegar em Z, né? Ele não tem mais, ele tem o Y como vizinho, tá? que ainda está indefinido. O Z não é vizinho, então ele não sabe ainda essa informação, ele não pode me passar nada sobre isso. Bom, e agora o algoritmo repete, ele concluiu esse round, e agora eu vou pegar o menor custo é 10, né? 10 para chegar em Y, via nodo V, então eu sei que eu chego em Y via V com custo 10, esse é o menor custo ainda, e eu boto o nodo Y no meu conjunto de processos para os quais eu já conheço o menor custo. E agora, com Y lá, eu tento descobrir se eu consigo melhorar a estimativa que eu tinha para chegar em Z. Então, a minha estimativa para chegar em Z, antes, era via X. Era via X com um custo de 14, né? Porque era 5 mais 9, 14. Mas agora, com as informações que o Y vai me dar, o Y vai me dizer que ele consegue chegar em Z com custo 2. E se eu consigo chegar em Y com custo 10, 10 mais 2 é 12, que é melhor que 14. Então eu consigo atualizar, isso aqui não é mais válido, e eu consigo atualizar com custo, eu consigo chegar em Y, em Z, com custo 12, não mais via X, não mais por essa rota, mas por essa rota aqui. Tá? Bom, e aí o round acaba, e o menor custo que eu tenho disponível ainda para tornar o custo definitivo é o custo para chegar em Z, que é 12. Eu incluo 12 no conjunto final e o algoritmo termina. Tá? Eu tenho agora todos os nodos, eles estão no conjunto N' e o algoritmo termina. Tá? E o interessante é que, além de eu ter os custos para chegar em cada um dos roteadores da rede, eu tenho também o caminho pela qual o pacote deve passar. Então, eu sei que para chegar em Z, eu tenho que fazer isso via Y. Tá? Então, para chegar em Z, eu faço isso via Y. Tá? Eu sei que para chegar em Y, eu faço isso via V. Tá? Isso deve ser via V. Então, essa informação aqui do P, tá? O que é o P de Y? O predecessor de Y. Eu sei que o predecessor de Y é o nodo V. E essa informação vai ser usada na tabela de roteamento desses roteadores. Tá? E efetivamente, eu construí, então, o menor caminho, uma árvore de menor caminho, usando essa informação dos predecessores. Se houver um empate, por exemplo, eu tenho dois menores custos, daí eu posso simplesmente escolher um arbitrariamente ou algum critério para desempatar. Tá? E com essa informação, eu posso, então, construir, usando a informação dos predecessores, eu posso construir o menor caminho, tá? E ter essas informações para onde cada pacote deve ser enviado. E isso conclui o algoritmo de Dijkstra, tá? Que é, na verdade, a essência do link state, né? que é a implementação do OSPF. Algumas características importantes, tá? Ele é um protocolo baseado em flooding, tá? Então, isso pode ou não ser uma boa ideia, né? Dependendo do volume de tráfego, dependendo do tamanho do AS
isso pode gerar um volume muito grande de tráfego. Mas o ponto interessante é que ele converge muito rápido. Isso é porque ele é essencialmente um cálculo centralizado, tá? Todos os nodos possuem o conjunto completo de informações. Então, um nodo pode fazer simplesmente uma computação local usando esse conjunto completo de informações e descobrir o menor caminho daquele nodo para qualquer outro ponto da rede. Claro que eu fiz aqui, todo o cômputo que eu fiz aqui, eu fiz a perspectiva do nodo U, tá? E o nodo U, de forma centralizada, ele calculou tudo isso aqui usando as informações que ele recebeu de todo mundo. Agora, imagina que todos os nodos da rede vão fazer a mesma computação, claro, tá? Mas, da perspectiva de um nodo, por exemplo, a gente estava executando o algoritmo só com a visão desse nodo, da perspectiva de um nodo, ele faz um cálculo, um cômputo totalmente centralizado, tá? E por isso ele consegue convergir rapidamente, tá? Um outro comentário é que o flooding ele pode ser caro, né? Dependendo, como eu mencionei, do número de roteadores na rede, isso pode ser talvez até proibitivo. E outra característica é que ele assume o conhecimento de toda a topologia, né? Então, ele é um algoritmo, a gente pode dizer que ele é um algoritmo com cálculo centralizado, né? Vou botar um Czinho aqui. Então, conhecer toda a topologia é algo que facilita bastante, né? Então, a gente sabe que um algoritmo centralizado, ele tem o conjunto completo de informações e isso torna um pouco mais fácil fazer os cálculos, fazer o cômputo das rotas. Em termos de métricas, ele certamente, em vários casos, ele usa hops, tá? O número de saltos que tu tem para chegar num determinado ponto da rede, mas o algoritmo ele é genérico, né? Ele assume valores arbitrários para esses pesos dos links e para calcular a métrica. Então, ali no exemplo anterior, eu usei pesos arbitrários, mas na prática, inclusive para simplificar, se usa bastante hops. Mas eu poderia, por exemplo, usar o uso do link como uma métrica. Tá? Então, eu poderia ter, por exemplo, eu quero dar um peso que ele é inversamente proporcional ao volume de tráfego que está passando naquele link. Por exemplo, eu quero incentivar que eu use links que estão sendo menos usados. Então, poderia acontecer isso também. É uma possibilidade. Isso, na prática, tem alguns efeitos colaterais, tá? Então, em particular, se eu usar link usage como uma métrica, eu posso ter um efeito que é chamado de flip-flopping. Então, o que pode acontecer é os roteadores, eles convergirem para o link menos usado, só que daí o link menos usado ele vai acabar sendo o link mais usado. E daí eles vão migrar para uma outra rota menos usada, que eventualmente vai se tornar a mais usada. E daí eles vão voltar para uma outra rota menos usada, que depois que todo mundo voltar para aquela rota, ela vai se tornar a mais usada. Então, tu fica oscilando entre essas rotas. Então, métricas dinâmicas como link usage, elas têm esses efeitos colaterais e em muitos casos elas não são usadas na prática, tá? Mas eu poderia ter outras como talvez capacidade do link, enfim, poderiam haver outras possibilidades aqui. Mas na prática se usa bastante número de hops. Bom, e essa é uma visão geral do funcionamento do OSPF. Tá? A gente vai falar um pouquinho agora do RIP, do Routing Information Protocol. Apesar de não ser mais tão usado na prática, ele é historicamente bastante importante. E ele é um protocolo que ele não utiliza flooding. Ele utiliza algo chamado de... Ele é um protocolo de gossiping, de fofoca. Tá? Gossiping tem como tradução o termo fofoca. Então a ideia é que os nodos eles vão fofocar para os outros nodos da rede informações, e com essas informações que eles receberam das fofocas, o nodo vai conseguir computar a sua tabela de roteamento. Então, a gente pode pensar assim no funcionamento desse algoritmo, onde num primeiro round, um determinado nodo, ele conta por seus vizinhos
ele conta para os seus vizinhos as informações sobre a sua tabela de roteamento. Então, num determinado momento, num round 1, um nodo ele fofoca para os seus vizinhos, não é mais um flooding na rede, ele só fofoca para os seus vizinhos diretos, adjacentes, as informações sobre a sua tabela de roteamento. E baseado naquela fofoca, o roteador que recebeu essa fofoca, ele pode recomputar as suas estimativas. E talvez alguma estimativa melhore. E quando ele faz esse recômputo das estimativas, se alguma informação de roteamento te dá um resultado melhor, esse nodo ele vai fofocar para os seus vizinhos a sua nova tabela de roteamento, seu novo, que a gente chama de vetor de distância para os outros nodos. Tá? E outros nodos que receberem, né, os vizinhos que receberem, eles vão recomputar a sua tabela de roteamento, e se alguma coisa melhorar, eles vão fofocar para os seus vizinhos. E esse processo de fofoca entre os vizinhos, de gossiping entre os vizinhos, ele permanece ocorrendo até que não ocorra alterações na tabela de roteamento. Quando não houver alterações, daí o algoritmo ele fica no estado de dormência. Tá? E ele, em geral, a gente vai ver em seguida, mas enquanto que aqui tu tinha uma convergência rápida, aqui ele tem uma convergência mais devagar. Tá? Então, em geral, essas informações de vizinho para vizinho, de vizinho para vizinho, de vizinho para vizinho, elas podem demorar para se propagar. Aqui todo mundo fazia um broadcast para todo mundo. Tá? Então, logo os nodos tinham informações completas da rede e era fácil de computar. Aqui, essa propagação ela pode levar algum tempo. Mas a vantagem é que ela não envolve flooding, ela não envolve inundação. Tá? Então, ela acaba sendo uma estratégia mais gerenciável. Embora flooding nem sempre seja ruim, especialmente se o volume de tráfego, se o número de roteadores aqui dentro do AS for um número não tão grande. Tá? Então, fazer o flooding pode não ser ruim. Então, claramente, isso depende muito do tipo de cenário que cada algoritmo vai ser empregado. Tá? Então, assim como a gente viu a intuição por trás do OSPF, a gente vai ver a intuição por trás do RIP, tá? Eu vou discutir agora nesse próximo slide. Então, a ideia principal é, de tempos em tempos, um nodo ele envia para os seus vizinhos, não é mais para toda a rede, ele vinha para os seus vizinhos o seu vetor de distância, que é uma estimativa que um nodo tem para alcançar outros nodos da rede. Tá? Então, periodicamente, um nodo ele pode enviar para os seus vizinhos adjacentes, diretamente conectados, as suas estimativas. Tá? Quando um determinado nodo X, tá, que era vizinho daquele iniciador, ele recebe esse vetor de distância de algum vizinho, o que ele faz é atualizar o seu próprio vetor de distância usando essa equação que é a essência do algoritmo, que se chama a equação de Bellman-Ford. Tá? Então, quando um nodo recebe o vetor de distância dos seus vizinhos, ele utiliza o Bellman-Ford para recomputar o seu próprio vetor de distância. Tá? Então, a equação de Bellman-Ford diz o seguinte, tá? A nova estimativa para o nodo X chegar no nodo Y, então o nodo X é aquele que recebeu o vetor de distância dos vizinhos. Então, a nova estimativa para o nodo X chegar num determinado nodo Y vai ser o mínimo entre o custo para X chegar em algum vizinho V, mais o custo, né, ou a estimativa de V para chegar em Y. Então, talvez demore um pouquinho para entender a equação, mas ela é bastante intuitiva. Tá? O custo estimado de X para chegar no nodo Y é o menor valor dentre os custos para chegar de X a algum vizinho, mais a estimativa que aquele vizinho
tem ou conhece para chegar em y. Tá? E o menor desses valores aqui vai ser a nova estimativa que o x vai ter para chegar em y. Tá? Eu vou mostrar isso com um exemplo em seguida, eu acho que vai ficar bastante claro. Tá? Mas é uma equação bastante inteligente e faz todo sentido, e ela, eventualmente, ela converge daí para o menor custo para chegar em y. Tá? Então, vamos ver isso através de um exemplo. Tá? Um exemplo. Tá? É uma rede bastante pequena, com três nodos, né? X, Y e Z. E cada nodo tem o seu vetor de distância. Então, por exemplo, o nodo X aqui, ele tem um vetor de distância para ir de X para qualquer outro nodo. Então, o nodo X, ele sabe que para chegar nele mesmo, ele tem custo 0, óbvio. Mas ele sabe que para chegar no nodo Z, ele tem custo... Desculpa, no nodo Y, ele tem custo 2. Então, ele bota um 2 aqui. E ele sabe que para chegar no nodo Z, ele tem um custo 7. Tá? Essa é a estimativa inicial. 0 para ele mesmo, 2 para chegar em Y, 7 para chegar em Z. E nesse instante inicial, ele não sabe as estimativas de nenhum do nodo Y e do nodo Z, ele não conhece o vetor de distância dos outros nodos. Então, esse aqui é o vetor de distância do nodo X e o vetor de distância dos outros nodos Y e Z está infinito, ele não conhece nada sobre essas informações. Tá? Nesse mesmo T0 aqui, né? Então essa coluna aqui é a coluna do T0, tá? Então, nesse mesmo T0, o Y tem as suas estimativas. Então, o Y sabe que para chegar em X, ele chega com custo 2 e para chegar em Z, ele chega com custo 1. Então, o custo de Y para X é 2, o custo de Y para Y, ele sabe que é 0, e de Y para Z, ele tem como custo 1 aqui, a estimativa dele. E o vetor de distância de X e de Z ele não conhece ainda nesse T0. Tá? E no nodo Z acontece algo similar. Ele sabe que ele tem um custo para chegar em Y, um custo 1, e um custo para chegar em X de 7. Então o Z sabe que chega em X com custo 7, e ele sabe que chega em Y com custo 1, e o custo de Z para Z é 0. Tá? E o que acontece daí é que um nodo, ele propaga o vetor de distância para todos os seus vizinhos. No caso aqui, todo mundo é vizinho de todo mundo, né, pela característica da topologia. Mas a ideia é que um nodo vai propagar o seu vetor de distância para todos os seus vizinhos. Tá? E aqui seria, então, num T1, quando um nodo recebeu o vetor de distância de todos os seus vizinhos. Então, ele recebeu o vetor de Y, ele recebeu o vetor 201, que veio daqui, e de Z, ele recebeu o vetor 710, que está aqui. Tá? E ele vai usar essa informação na equação de Bellman-Ford para calcular o seu novo vetor de distância. Tá? Então, o que ele vai fazer vai ser o seguinte. Ficou em cima aqui do onde eu escrevi, mas eu acho que não é nenhum problema, acho que a gente consegue ver ainda. Então, o que vai ser o novo custo, a nova estimativa de X para chegar em Y? A nova estimativa de X para chegar em Y vai ser o quê? Vai ser o mínimo entre o custo de X para Y, o custo de X para Y, mais a estimativa de Y para Y. Bom, ele conhece o custo de X para Y, que é 2. E ele sabe que de Y para Y é 0. Então, ele computa 2 mais 0, 0. Tá? E vai ser o mínimo entre isso e isso aqui, que é o custo de X para Z. Ele sabe que o custo de X para Z é 7, mais o custo de Z para Y. E ele sabe que o Z consegue chegar em Y com uma unidade, porque isso aqui está no vetor de distância do Z. Então ele sabe que ele chega em Z com o custo 7 e o Z chega em Y com o custo 1. Então 7 mais 1, 2. Então a gente vai pegar o menor entre 2 mais 0 e 7 mais 1. O menor é 2 e tu coloca 2 aqui. Ou seja, a estimativa para chegar em Y não mudou. Continua sendo 2.
mas ele ainda não completou o seu vetor de distância, ele vai continuar o cálculo aqui. E a nova possível estimativa para Z vai ser novamente dada usando a equação de Bellman-Ford. Então, o que ele vai fazer vai ser o seguinte, ele vai pegar o mínimo entre o custo de x para y mais a estimativa de y para z. Então, o custo de x para y é 2. É 2. E a estimativa de y para z, ele sabe isso pelo vetor de distância que ele recebeu de y, é 1. Então, ele sabe que vai ser 2 mais 1. Tá? O custo de x para y, que ele tem, ele sabe que é 2, mais a estimativa de y para z, que ele sabe pelo vetor desculpa, y para z está aqui, é esse aqui, tá? É esse aqui. A estimativa de y para z é esse aqui. Dá 1 também, é 1 e 1, é 1, tudo bem, mas a estimativa de y para z é essa aqui. Então ele vai pegar o mínimo entre 2 mais 1, né? O 2 que ele já sabia, mais 1, que é a estimativa que ele recebeu do vetor de distância, 2 mais 1. Desculpa, eu cometi um erro aqui, não era esse aqui, valor aqui, era esse valor aqui que eu estava usando. E vai ser o mínimo entre isso ou o custo de x para z, e ele sabe que x para z tem um custo 7, mais a estimativa de z para z, que é 0. Então, 7 mais 0. Então, o mínimo de 2 mais 1 e 7 mais 0, 2 mais 1 é 3, 7 mais 0 é 7, o mínimo de 2 entre 3 e 7 é 3. Então, ele conseguiu agora uma nova estimativa de custo para chegar em z, de x para z. Não é mais o 7 que ele tinha antes, é 3. É 3. Tá? E ele aprendeu uma nova rota via a fofoca do vizinho. Tá? Ele sabia que conseguia chegar em z com custo 7, mas agora via a fofoca do y, ele sabe que ele consegue chegar em z com custo 3. Então, a estimativa do nodo x, do menor custo para aquele nodo z, que é esse dxz, isso mudou de 7 para 3. E houve uma atualização, então, da tabela. E o algoritmo segue adiante. Algo similar aconteceu aqui no nodo z também. Tá? Então, o nodo z ele também conseguiu ter uma estimativa melhor. Tá? O nodo y, com as informações que ele recebeu do vetor de distância, naquele passo ali ele não melhorou nada. Quando um nodo ele não melhora a sua estimativa do vetor de distância, ele simplesmente entra no estado dormente, ele para de propagar. Mas quem atualizou o vetor de distância, que foram esse aqui e esse aqui, eles continuam o algoritmo, continuam propagando. Tá? Então, a gente vai ter um passo 3, né? Então, esse aqui era o T0, o T1, e aqui o T2, né? E daí, nesse T2, os nodos que tiveram alguma alteração do vetor de distância no passo anterior, eles propagam essa informação adiante, tá, para os seus vizinhos. Quem não atualizou, não propaga, então isso aqui não vai propagar. E, eventualmente, ninguém vai ter mais nada a atualizar e o algoritmo convergiu e todo mundo vai ter o menor caminho para os outros nodos da rede. E o algoritmo daí entra num estado de dormência. Então, esse é o princípio de funcionamento. Tá? Então, ele é iterativo e assíncrono. Né? Aqui eu usei a questão de T0, T1 e T2. Parece que está cadenciado, né? Parece que é síncrono, mas não é assíncrono. Ele é assíncrono. Tá? Então, esses gossiping, essas fofocas, elas podem acontecer a qualquer momento. Tá? A ideia de separar em colunas aqui foi só para facilitar a explicação. Então, ele é assíncrono e iterativo. Tá? E a cada iteração, eu posso ter alguma mudança do custo baseado nas informações que eu recebi dos meus vizinhos. Tá? E quando há alguma alteração no meu vetor de distância, eu propago isso num próximo round para os meus vizinhos novamente. Tá? Então, um nodo ele só notifica os vizinhos quando o distance factor dele muda. Então, por isso que, por exemplo, o nodo Y ele parou de propagar.
Então, o vetor de distância dele não mudou, ele parou de propagar. Agora, se mudou, eu propago, e daí os vizinhos atualizam os vizinhos se necessário, e aqueles vizinhos vão atualizar os seus vizinhos se necessário, e daí tu tem um algoritmo acontecendo essa propagação de round in round, cada vez mais diversa na rede. Tá? Então, aqui tem só a estrutura do que é o algoritmo, né? Então, um processo ele espera por alguma mudança no valor do link ou alguma mensagem dos seus vizinhos, ou ele percebe que mudou alguma coisa em relação ao valor do link, ou ele recebeu um distance vector de algum vizinho. Quando isso acontece, ele sai desse wait, ele roda o algoritmo de Bellman-Ford, que é essa equação aqui, ele computa as estimativas, e se aconteceu alguma mudança no distance vector dele, ele notifica os vizinhos. E daí ele volta para esse estado que ele fica esperando, até chegar a algum vetor de distância de algum vizinho, ou até que algum valor de link local mude. Quando isso acontecer, ele usa o Bellman-Ford de novo, né? Aqui é o Bellman-Ford. Ele usa o Bellman-Ford de novo. E se alguma coisa mudar, notifica os vizinhos e fica nesse loop até acabar. Tá? E essa é a intuição por trás do vetor de distância. Então, alguns comentários, tá? Algumas características. Eu não tenho mais a informação global da rede, eu tenho a informação parcial. Né? Então, aqui eu tinha toda a topologia que eu recebia via o flooding. Né? Então, eu conheço o estado da rede por causa desse link state, eu conheço toda a topologia da rede, toda a informação. Aqui eu só conheço o que os meus vizinhos me contam. Eu só conheço as informações do que os meus vizinhos sabem. Então, se alguma mudança está acontecendo num outro extremo da rede, essa informação ela pode demorar para chegar ao meu nodo. Tá? Então, eu só conheço o que os meus vizinhos conhecem. Tá? E até que o meu vizinho aprenda alguma coisa, isso pode demorar, e eu só vou aprender depois que o meu vizinho aprender. Tá? Então, ele é um protocolo baseado em fofoca e pode ter, então, um longo tempo para convergir, dependendo, então, de quais alterações aconteceram, do tamanho da rede e da conectividade entre os vizinhos. Então, diferente desse modelo aqui da estratégia usada no Link State, no OSPF, que era uma convergência mais rápida, porque cada nodo tinha as informações globais da rede. Em termos de métricas, tá, se usa majoritariamente número de hops, tá, número de saltos na rede, para eu calcular essa distância entre os meus vizinhos. Bom, qual escolher depende muito da situação, tá? Então tem outros fatores aqui que não estão ilustrados nos slides, mas sempre aparecem em discussões, por exemplo, o link state, esse algoritmo aqui do OSPF, ele tende a ser mais robusto, tá? Porque, por exemplo, se um nodo não funcionar corretamente na rede, ou funcionar incorretamente, ele pode causar uma disrupção, mas vai ser uma disrupção local no cômputo da tabela daquele nodo. Tá? Então, tu meio que limita o estrago que o nodo pode fazer na rede. No algoritmo de vetor de distância, se algum nodo for malicioso ou ele decidir se comportar de forma incorreta e ele começar a anunciar estimativas incorretas, essas estimativas vão se propagar pela rede e ele pode causar uma grande disrupção nas tabelas de roteamento. Tá? Então, um nodo poderia anunciar custos incorretos para chegar em alguns destinos e esse anúncio poderia causar, então, uma grande disrupção na rede. Tá? Então, depende muito da situação e da confiança que tu tem nos nodos também. Bom, e isso conclui
essa discussão sobre o RIP. Tá? Então, vou falar brevemente sobre o BGP. Tá? O BGP seria inviável que ele empregasse uma estratégia similar ao link state. Tá? Não seria possível fazer um flooding em toda a internet, entre AS da internet. A gente viu na aula passada que já passa de mais de 65 mil AS anunciados na rede, e imagina fazer um flooding nesse número de AS. Então, é inviável usar qualquer coisa similar ao link state. No entanto, o BGP, o Border Gateway Protocol, ele usa uma estratégia que ela tem alguma similaridade com o Distance Vector, só que se chama Path Vector. Então, o Path Vector, ele pode ser visto como uma evolução do Distance Vector. Mas, ao invés de eu simplesmente dizer para os meus vizinhos como que eu chego, né, qual o custo que eu tenho para chegar num determinado nodo, eu digo, além do custo, qual o caminho que eu vou usar para chegar naquele nodo. Tá? Então, ele é uma evolução do Distance Vector. Ele tem informações adicionais. Mas ele pega emprestado várias características do Distance Vector e melhora elas. Tá? E a gente vai falar sobre esses algoritmos aqui, sobre essas técnicas empregadas no algoritmo do BGP na próxima aula. Tá? Mas algumas características adicionais, né, em termos de métricas, por exemplo, normalmente tu usa hops, tá? Então é bastante comum. Então eu quero trafegar meus pacotes pelos AS usando o menor número possível de hops na internet. Então isso, ok, isso continua válido. Mas quando a gente fala de BGP e roteamento em inter-AS na internet, outros fatores são importantes também. Por exemplo, eu posso ter questões econômicas. Tá? Pode ser mais barato eu rotear meu tráfego por um determinado AS de trânsito do que eu mandar meu tráfego por um outro AS de trânsito. Ou talvez, se eu mandar o meu tráfego Netflix por esse AS, eu tenho um custo monetário financeiro menor do que eu mandar o meu tráfego Netflix por esse AS. Então, existem questões não técnicas aqui que podem ser utilizadas também. Tá? Então, eu posso ter questões políticas, por exemplo. Então, eu posso ter uma situação onde todo o tráfego que sai do Brasil para a Europa, eu não quero que ele passe pelos Estados Unidos. Tá? Então, poderia ter alguma coisa assim. Ou, por exemplo, eu não quero que o tráfego dessa empresa aqui passe pelo AS de uma determinada operadora, por exemplo. Eu não quero que o tráfego dessa empresa passe pelo Autonomous System da AT&T. Tá? Então, eu poderia ter questões aqui políticas ou outras questões aqui que eu quero eu quero utilizar uma rota alternativa que não é definida por critérios puramente técnicos. Tá? Eu posso ter outras questões, por exemplo, eu posso ter, para contornar falhas de links, eu posso querer rotear meu tráfego por uma rota específica que eu sei que ela é mais confiável, que eu sei que ela pode dar menos problemas. Tá? Então, tem diversos aspectos aqui. Tá? Entre as características, então, é uma versão melhorada do Distance Vector. Né? Então, eu não tenho mais agora um Distance Vector, eu tenho um Path Vector, que além do custo para chegar ao nodo, eu tenho o caminho para chegar naquele nodo. E ele utiliza, então, questões não técnicas além dos hops. Tá? Mas hops não é mais algo que era puramente essencial aqui. Então, a decisão não é mais só matemática. Eu quero calcular o mínimo valor dessa métrica. Eu quero calcular o mínimo número de hops. Eu quero calcular a maior capacidade. Não é puramente matemático. Agora eu vou ter outros aspectos que eu quero utilizar que podem definir vários tipos de políticas no BGP. Tá? Só que a gente vai discutir o BGP na próxima aula. Tá? Esse aqui vai ser o tópico da próxima aula, vai ser dedicada totalmente ao BGP. Tá? E o propósito dessa tabela que a gente construiu ao longo da aula é porque ela pode ser bastante útil para contrastar essas estratégias que são aplicadas dentro de um Autonomous System e o que é aplicada entre Autonomous Systems.
E o que funciona num caso, talvez não funcione no outro. Então, acho que ela apresenta um bom resumo dessa parte da matéria e a gente continua focado no BGP na próxima aula. Tá? Esse aqui é o material utilizado para a aula de hoje, um material de referência para estudo. E eu encerro por aqui.